Casa 8 e os seus mistérios, né? Essa casa aqui dá o que falar. É uma casa bem complexa, bem intensa, que envolve muitas coisas que a gente muitas vezes desconhece. É uma casa complicada de entrar ali e entender os assuntos dela. Então hoje a gente vai falar sobre essa casa, a gente vai entender o que ela envolve, do que ela trata, afinal, por onde que a gente começa, né, a buscar esses mistérios que a gente tem guardado dentro dessa casa 8. Então vem comigo que logo depois da vinheta a gente começa a nossa aula. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Flávia e essa é a Conscientize, por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Se você está aqui pela primeira vez, esse vídeo faz parte de uma playlist aqui do nosso curso de astrologia, que também faz parte do nosso curso completo, que você encontra aqui na descrição os detalhes sobre como que funciona. Então tá tudo explicadinho aqui, se você quer aprender astrologia, quer entrar na próxima turma, é só clicar aqui que você tem todos os detalhes. Bom, vamos lá então, né, entender essa casa 8, entender o que ela envolve. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides e aí a gente vai falando sobre os assuntos dessa casa. E enquanto eu compartilho, se você não é inscrito também, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, porque assim como a gente tem essa aula sobre a casa 8, tivemos sobre todas as outras casas anteriores, vamos ter sobre as próximas casas também. E tem uma série de vídeos aí sobre planetas, sobre signos, tem bastante conteúdo. Então ativa o sininho aqui para você receber as notificações quando sair conteúdo novo. Vamos lá então entender essa casa 8 aqui. Bom, a casa 8 ela tá na esfera social, né? O que é essa esfera social? Os 6 primeiros signos tratam da individualidade. A partir da casa 7 ali de Libra, a gente começa a falar desse âmbito mais social, das nossas relações. Ela é uma casa que se opõe a 2, né? Que era a casa... é a casa natural de Touro. Então, na 2 eu tenho os meus valores. Na 8 eu começo a ter os valores do outro. Eu começo a ter as projeções que eu faço nesse outro também. A gente tem um pouco disso na 7, né? Mas a 7 é mais consciente, assim. A gente enxerga de uma maneira mais clara. Na 8, a gente tem aquelas projeções que não são tão perceptíveis, que eu não identifico que eu me sinto. Por exemplo, a 7 eu me sinto atraída por determinada característica. Na 8 eu não percebo que eu estou me sentindo atraída por aquilo, mas algo inconsciente em mim acaba chamando aquelas características. Então ela é uma casa que ela faz esse contraponto com a 2, que é a casa de Touro, né? É nela também que a gente tem a posição sucedente. Então, a gente teve uma casa angular ali na 7, aqui a gente vai dar continuidade naquilo que projetamos ali na 7, né? Começamos na 7, lembra que as angulares sempre começam esse caminho, né? E aí a sucedente, ela vai dar a formação, a estrutura dentro da casa 8. Eu começo as relações na 7, eu começo a me envolver com as pessoas na 7. E aí na 8 que eu tenho essa profundidade, tenho esse aprofundar da relação propriamente, né? Então ela é uma casa também que tem o signo natural Escorpião. E aí a gente já vê o porquê de tanto mistério, porquê que envolve tanto profundidade, intensidade quando a gente fala dessa casa. Ela tem como signo natural um signo que já é muito representado por toda essa intensidade também. Tem uma aula aqui sobre o signo de Escorpião, né? A gente já tratou sobre isso e vocês lembram que esse signo de Escorpião, ele é muito intenso, assim, ele entra muito profundamente nas coisas. Então a casa que ele é dono vai ser aquela casa que vai tratar de assuntos tão profundos quanto, né? Então é aqui que a gente entra num nível mais profundo desse mapa. Passamos pela primeira casa de relacionamentos e agora vamos mais fundo nessa jornada, através do que compartilhamos mais intimamente com as pessoas. Essa casa, normalmente vocês vão ver ela associada com intimidade, e aí envolve sexo também, envolve essa questão mais íntima mesmo, né? Por quê? Porque trata disso de como se nós estivéssemos entrando mais a fundo nas relações, no emocional, no que o outro é, no que o outro valoriza. É um aprofundar-se nesse outro, né? Então, toda essa relação de
se fundir com o outro, se envolver totalmente no outro, isso é muito casa 8, né? Por isso que quando a gente tem Vênus aqui, quando a gente tem Lua, a pessoa tem uma demanda emocional muito grande de se envolver completamente, de uma relação muito profunda, porque essa 8 ela pede essa profundidade. Por isso, essa casa trata dos valores dos outros e de como nos entrosamos com os outros, entendeu? Essa relação não é exatamente tão simples, é uma combinação de diferentes valores, perspectivas, questões internas e profundas nossas a serem compartilhadas. Então, assim, quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente não está só se relacionando com a parte Libra dessa pessoa, com a parte casa 7, que é aquela parte que a pessoa demonstra para todo mundo, que é aquela parte que é mais agradável na pessoa, é mais sutil na pessoa. Não, a gente está se relacionando também com tudo que a pessoa valoriza, com todas as vivências da pessoa, com o que ela está criando de expectativa, com nossa, né, com a nossa forma de ser, com a relação propriamente, com tudo que ela também, no nível de inconsciência dela, das questões internas dela, o que ela tem ali, o que ela está projetando dentro dessa relação. E nós fazemos o mesmo, né? A gente projeta também. Então, dentro desses relacionamentos, a gente tem muito dessa casa 8, porque a gente vai lidar na intimidade com as coisas que o outro não mostra socialmente, com aquilo que para ele não é tão fácil assim de lidar, com o que para mim não é tão fácil de lidar. É bem mais complexa essa relação, né? E aí tem uma frase ali que eu tirei do livro As 12 Casas, vocês sabem que eu estou usando esse livro para fazer as aulas aqui com vocês, para organizar os conteúdos. Tem uma parte ali do livro sobre essa casa 8 que fala que relacionamentos são catalisadores de mudanças, porque é a partir do relacionamento que eu vejo as minhas questões que precisam ser trabalhadas, projetadas no outro, né? E vice-versa. Então, muitas vezes falamos dessa casa como o porão do nosso mapa, porque nela guardamos as lembranças e sensações mais profundas. A primeira casa de signo de água é a casa 4. E na casa 4 eu tenho aquelas relações de câncer, né? Então, a relação familiar, o vínculo com a mãe, com o pai, com as pessoas próximas, o que eu guardei de lembrança da minha infância, né? É muito mais nesse sentido, um pouquinho mais consciente, né? Eu lembro das coisas de infância, talvez lá, infância de 1, 2 anos, eu não vou lembrar, né? Mas a maioria das coisas eu guardo. O vínculo com a mãe, eu sei como que foi. Eu tenho algumas recordações dessas situações. Na 8, não. Na 8 foi o que ficou marcado emocionalmente. Lembra que Escorpião, quando a gente estudou lá os elementos e as qualidades, a gente viu que Escorpião é o fixo da água, que ele fixa as coisas, que é aquela água que aprofunda, aquela água que dá forma, que é uma água, né, mais profunda mesmo. Então aqui é mais ou menos isso, é aquela emoção que ficou fixada ali, que ficou guardada. Então não é a infância, a lembrança da infância, é dentro daquela infância uma situação que eu vivenciei que me marcou. É mais profundo do que só a lembrança. É a sensação que a lembrança trouxe, né? Então, quando a gente olha para essa 8, a gente tem essas sensações que ficaram ali muito profundas. Mas o lado mais sombrio de nossa natureza precisa ser trazido à luz, para que possamos purificá-lo, regenerá-lo ou fazê-lo renascer, né? Então, nessa 8 aqui, a gente tem esses nossos lados mais sombrios, né? As questões que ficaram mais ocultas. E aí, a gente tem que também trazer luz a isso, né? Trabalhar isso, lidar com isso. Terapia é um processo que faz isso acontecer. A gente pega lá as nossas questões mais profundas, mais ocultas e traz para a consciência, né? E ressignifica. E integra essa energia de forma mais saudável. Então, você tem um signo ali. Aquele signo, se você não está lidando com essas questões mais ocultas, mais profundas, provavelmente aquele signo que está ali na 8 está sendo vivenciado de uma maneira mais difícil, mais complicada, mais trabalhosa para você, né? Mais densa. Então, a gente também precisa lidar com isso para trabalhar com essa energia de uma maneira mais saudável.
A oferta da 8ª casa é um autoconhecimento, um autodomínio maiores, libertando-nos para continuar nossa jornada renovados, menos atravancados por bagagens desnecessárias. Então ela é esse convite, assim, né? Um convite para um mergulho, assim, bastante profundo. Um mergulho, eu sempre faço aquela comparação, né, do mergulho naquele nível que a gente não enxerga mais, que a luz não alcança mais, e que é realmente muito escuro, e dá medo, e dá receio, e dá aquele nervoso de se eu não voltar, se faltar oxigênio, sabe? Mas a gente precisa entrar ali, entrar nessa profundidade e identificar o que tá ali, o que ficou guardado, o que eu guardei de percepções dessas sensações, dessas vivências, para a gente conseguir ressignificar. É nessa casa também que encontramos as energias espirituais, com as quais mais nos ligamos também. Como ocorre essa ligação? Então, aqui a gente também fala de espiritualidade. Na 4, a gente já começa a falar um pouquinho, né? Mas é mais relacionado à ancestralidade. Então, aquela minha ligação com uma crença, com algo que me conecta com esse meu pertencimento ao todo. A casa 4 está muito relacionada a pertencer, né? A família, é grupo, é a infância, como eu me formei, as ligações, os vínculos emocionais. Na 8 já é mais a questão da espiritualidade no sentido da cura mesmo, no sentido de o que eu faço com essa energia que eu tenho. Na 4 eu descubro, tem uma ancestralidade em mim, eu tenho uma força, tem algo que me conecta ao todo. E na 8 eu descubro que eu posso, através desse algo, tanto me curar como curar os outros, né? Entender o poder que eu tenho de, ao entrar nesse porão, lidar com essas questões, eu também posso, aquele processo bem fênix, né? Bem escorpião, eu também posso renascer das cinzas, eu também posso dar um novo significado para essa vivência que vai me curar e que vai ajudar a curar outras pessoas. Então, vamos fazer uma analogia aqui, falando nesse porão, né? Vamos fazer uma analogia aqui de como seria cada signo, então, nessa casa 8. O que esses signos guardariam nesse porão, né? O que eles têm ali oculto, contido, para revelar. Então, Áries, vamos pensar em Áries nessa casa 8. Áries, ele guarda nesse porão muita vontade de agir. Então, ele precisa trazer para a consciência essa questão da autonomia, né? Integrar a autonomia dele. Porque ele tem ali, pensa em todo aquele dinamismo, aquela atitude, o movimento, a espontaneidade, tudo isso na pessoa ficou oculto. Ela pode ter vivenciado situações que reprimiram a autonomia dela, que trouxeram medo de agir, que trouxeram medo de fazer as coisas por conta, e aí ela vai segurando, e aquilo fica contido. O perigo de Áries contido é justamente essa agressividade se voltar contra ela, né, se transformar numa autoagressão, a pessoa se auto-sabota, passa por situações que ela poderia evitar aquilo e ela deixa passar porque ela não quer falar, ela não quer se impor, ela não quer se posicionar, né? Tem questões ali que ela precisa trazer para a consciência para trabalhar a autonomia dela. Quando a gente tem touro nessa casa 8, touro sempre traz aquela questão da persistência, né? Então, quando a gente está falando de uma casa que deixa as coisas ocultas e touro junto, a gente está vendo que, digamos que se fosse um porãozinho, a pessoa tem nesse porão o sentido de valor pessoal dela. Ela precisa integrar a busca do pertencimento. E touro na 8 costuma ser bem resistente para acessar essas questões, porque como o touro tem a persistência, né, como uma energia principal, assim, quando ele está na 8, ele também resiste a entrar nesse processo de autoconhecimento. A pessoa demora mais para entrar ali. E aí, essa questão precisa ser trabalhada porque está envolvendo o alto valor dela, o valor pessoal. O touro tem essa relação com o que eu valorizo e o quanto eu me dou de valor. Então, a pessoa pode ter crenças ali, ideias que ela foi muito machucada nesse sentido de não
ser uma pessoa que tenha valor, de ser uma pessoa que não é merecedora, né? Ter feridas nesse sentido de valorização pessoal. Gêmeos. Gêmeos, ele guarda nesse porão a curiosidade e o lado jovial. Então é interessante, eu estava até comentando lá na turma, na última live, com o pessoal, que Gêmeos na 8 é interessante porque ele é como ele guarda essa jovialidade, ele tem um lado que é muito solto, é muito dinâmico, é muito expressivo, mas ele contém, ele segura, né? Ele costuma ser mais, observar mais antes de se soltar. Também pode ter passado alguma situação que reprimiu esse lado mais solto dele, que reprimiu essa espontaneidade, e aí ele contém isso, fica segurando. Mas é interessante porque Gêmeos, como tem relação com o conhecimento, e a casa 8 é uma casa de inconsciente, de mistérios e tal, do oculto, a pessoa normalmente tem curiosidade sobre esses assuntos. Então, normalmente ele quer saber. É aquela pessoa assim, eu sou cético, mas deixa eu ver, sabe, como que funciona, deixa eu ver isso daqui, deixa eu saber como é que funciona para ver se eu vou levar um pouquinho a sério. E ali ela vai entrando, ou às vezes nem é cético, às vezes realmente acredita em algo e fica pesquisando várias coisas, assim, é bem estudioso. Para pesquisadores, essa posição é muito boa também. E ele tem que integrar a expressão dinâmica, né? Se soltar, deixar o medo de se soltar, aceitar esse lado mais solto, mais dinâmico, mais expressivo que ele tem, sem ter uma cobrança tão grande assim por ter controle de tudo. A casa 8 costuma ter essa necessidade do controle. Câncer. Câncer nessa casa, ele guarda as emoções e o acolhimento. Então, assim, como o câncer tem relação com aquela questão familiar, com a questão de como eu percebi o quanto eu fui acolhida, o quanto eu fui amada, o quanto eu fui bem recebida, a nutrição, o amor, o afeto, essa pessoa, ela passou por restrições nesse sentido. Então, ela pode ter se sentido negligenciada, deixada de lado, que o afeto, né, não foi vivenciado da forma mais acolhedora. Ela tem uma questão a trazer para a consciência com a necessidade do afeto. Tem algo ali que ela precisa lidar com essa busca por encontrar esse acolhimento, encontrar esse afeto, o quanto ela se sente merecedora de ser amada, que ela sente que ela tem recebido esse afeto, e se ela não se sente culpada muitas vezes por receber esse afeto, achar que não merece, esse tipo de coisa. Porque o câncer, ele tá ligado com a nossa nutrição emocional. Então, a pessoa tem guardado nesse porão a ideia de que ela não foi nutrida, de que ela não teve aquela nutrição que ela gostaria, né? E aí ela tem esse processo de aprender a se automaternar, como a gente fala, né? A se cuidar, a ter esse afeto por si mesma, desenvolver esse autoafeto. Em Leão, a pessoa guarda aqui o brilho pessoal e a criatividade. Então, são pessoas que têm, assim, uma criatividade muito interessante, são muito intensas. Imagina, a gente está juntando Leão com uma casa de Escorpião, né? Então, são pessoas muito intensas na maneira de doar afeto, na maneira de se envolver. Tem muita criatividade, mas normalmente tudo isso está bastante oculto, né? Aí também a gente pode ver pessoas que tiveram a sua identidade pessoal deixada de lado, não dá a sua opinião não importa, fica quieta, esse tipo de coisa, e a pessoa foi se negligenciando, se deixando de lado para colocar a opinião de outra pessoa, né, com mais importância. Então, ela precisa integrar essa criança interior, ela precisa trazer à tona aquele lado criativo, espontâneo, mais ou menos como Gêmeos. Só que o Gêmeos está muito ligado com a comunicação e a expressão, né? O Leão é com a criatividade e a identidade pessoal mesmo. É a pessoa se autoaceitar. É um processo bastante de autoaceitação. Virgem guarda nesse porão o sentido de ser útil e eficaz. Então, essa pessoa, ela pode se achar muito desajeitada, achar que não é capaz de dar conta das coisas, achar que ela não vai conseguir sozinha ser boa o suficiente,
né? Essa pessoa se cobra bastante nesse sentido. Ela precisa integrar o discernimento, ela precisa aprender a perceber que ela consegue fazer as coisas por si, que ela consegue ter uma observação das coisas e saber por onde agir, como fazer, né? Ela tem oculto essa energia virginiana, então é como se ela não se sentisse capaz de dar conta das coisas, né? De ser eficaz, de ser eficiente, de ser boa no que está fazendo, de ter praticidade, de ter originalidade na forma como ela lida com as coisas. Então, ela tem essa crítica com relação ao que ela faz, ao serviço dela, a praticidade dela, a prestatividade dela. Então, ela tem que trabalhar também alguma questão que ficou lá, que de repente ela se sentiu muito, assim, aquela pessoa que teve outras pessoas tomando conta das coisas que ela precisava decidir e ela foi se sentindo incapaz de fazer por si, né? Então ela tem que trazer essa capacidade de virgem de solução, de enxergar a própria eficiência. Libra guarda nesse porão a busca por beleza e tranquilidade. Então aqui a pessoa também ela tem essa necessidade de encontrar esse equilíbrio e de alguma forma isso também foi oculto dela, foi negligenciado para ela, foi algo que ela não sentiu essa tranquilidade e esse contato com as coisas belas de uma forma saudável, de uma forma natural. Para ela foi mais conturbado as coisas. Então ela precisa integrar o compartilhamento sem se perder nesse processo, né? Ela também não pode buscar no outro, lembra que a casa 8 é uma casa de intimidade, ela não pode buscar no outro essa tranquilidade. Então, já que eu não consigo me acalmar em mim, eu vou encontrar alguém que me traga essa calmaria. Aí ela se perde de novo, né? Ela tem que aprender a encontrar nela, tá internalizado, tá na 8, tá nas emoções mais profundas, essa calmaria que ela busca. Escorpião, aqui ele tá na própria casa dele, né? Ele tá no ambiente dele. Então, aqui o que a pessoa aguarda é esse poder de autotransformação. Então, essa pessoa aqui, ela pode ter sentido pode ter se sentido questionada nesse poder pessoal dela, ter sentido que as pessoas diminuíam ela, colocavam ela como uma pessoa que tinha uma capacidade menor do que ela realmente tem, né? Porque Escorpião é muito forte nesse sentido de superação. Então, ela precisa trazer esse poder pessoal, ela precisa integrar a confiança no poder pessoal dela. Isso é tanto na parte psicológica, assim, da pessoa saber que ela supera muitas coisas e que ela tem uma força emocional muito grande, como na parte espiritual também. Ela se identificar como alguém que tem, sim, normalmente, né, casa 8 tem esse poder de cura, de reiki, de passe, de terapêutico, de auxiliar outras pessoas, de entender os processos mais profundos, né? São pessoas que são muito profundas, são muito intensas e elas têm que saber desse poder de autotransformação, para ela não ficar entrando naquela profundidade toda, sentindo aquele turbilhão de emoções e se sentindo incapaz de sair dali, incapaz de transformar aquilo, de lidar com aquela intensidade. Então, o Escorpião tem essa tarefa, né, de trazer a consciência do poder pessoal. Sagitário guarda no porão a expansão de consciência. Então, aqui ele está num processo que a pessoa pode até entrar num certo, assim, pessimismo, porque a fé dela na vida, a crença dela no melhor, a ideia de expansão, de alguma forma foi oculta, foi restrita, foi, né, de alguma maneira tirada dela. Então ela tem que integrar essa visão holística, ela aprender a olhar para esse todo, a encarar essa percepção de que o mundo vai além do que ela consegue observar ali, que tem uma conexão maior, que tem algo que conecta todos nós. Ela tem que integrar essa expansão de consciência, essa visão mais holística que está internalizado nela. Capricórnio guarda no porão a habilidade de realizar.
Então é outra pessoa que, assim como Virgem lá, né, como Touro também, tem que trabalhar esse sentido de alto valor, assim, de confiança na própria realização, né, e que a pessoa consegue ser responsável por si, que a pessoa consegue dar conta da própria vida, que a pessoa consegue ser autossuficiente, né, fazer por ela, realizar os sonhos dela, os projetos dela. Essa pessoa pode se sentir muito vítima da situação, vítima do ambiente, vítima das coisas que aconteceram à volta dela, né? Então ela tem que trazer aquela coisa capricorniana da autorresponsabilidade, da autoconsciência, do eu faço, eu vou resolver, eu tô nessa situação complicada, mas eu vou pegar para mim e eu vou solucionar. Né? Ela tem que tomar essa força que está internalizada nela e trazer isso para a consciência. Então, ela precisa integrar o comprometimento. Mas não é só o comprometimento, quer dizer, então, que a casa 8 em Capricórnio é um bando de irresponsável que não se compromete, né? Não é isso, ela precisa confiar que se ela se comprometer, ela dá conta do recado. A questão é que a pessoa aqui tem que trabalhar bastante essa autoconfiança também. Né, essa crença de que ela consegue realizar mesmo, né? Isso é bastante profundo, não é tão raso assim, não é só questão do comprometimento, não. Aquário. Aquário guarda no porão a originalidade, né? Então, aqui a gente tem também aquelas pessoas que podem reprimir muito, terem uma expressão, uma identidade pessoal bastante expansiva, autêntica, original, mas que tá tudo contido ali, tá tudo guardado, né? Ela tem uma vontade muito grande de ser ela mesma, de ser original, de se expressar, mas ela não faz necessariamente. Então, e aí vai entrar N outros motivos, a gente tem que ver todo o mapa, mas ela tem essa tarefa de integrar a autoaceitação também. Meio como o leão, né? Mas o leão, ele tá se descobrindo ao analisar essas emoções. O aquário, ele sabe, ele já tem aquela consciência, ele tá se soltando. Ele tá mais num processo de soltar a si mesmo, né? O leão, ele tá mais num processo de se descobrir, de se conhecer nessa casa 8. Peixes. Peixes guardam no porão a intuição e a doação. Então, também podem ser pessoas que têm ali, que tendem até a ser mais céticas, né? Mas no fundo, ali naquele porãozinho de casa 8, ela tem uma intuição muito forte, ela tem uma capacidade de se doar muito grande e ela precisa integrar a compreensão do todo. Ela vai precisar também abrir, expandir essa percepção, soltar, né? Aceitar. Peixes é aquela coisa que a gente não controla, é aquilo que é subjetivo, é o que fica mais solto mesmo. Então, aqui, a 8, a gente está tentando controlar, né, o porão, eu limito dentro do meu porão. E Peixes mostra que não, você vai ter que olhar para o todo e perceber que não é o porão, existe muito mais além do porão. Né? Então, é um processo de expansão mesmo. Quando essa casa está interceptada, o que acontece? Quando essa casa está numa interceptação, aí a gente vai ter esses processos que já são bastante internos e inconscientes, ainda mais internalizados, né? E fica mais oculto ainda. Então a pessoa vai ter dificuldade de lidar com o entendimento dos valores dela e dos outros, né? Ela vai levar um tempinho para acessar aqueles valores ali. Ela vai ter a questão de separar, né, as razões por trás disso. Então ela entende as vivências complicadas que ela tem, mas ela não consegue entender a razão por trás, ela leva muito tempo para compreender aquelas dinâmicas, aqueles processos, e vai demandar da pessoa uma compreensão do signo anterior, como eu sempre falo, e do signo posterior, para ela mergulhar nessas questões e lidar com questões mais profundas, né? Então ela vai ter que realmente passar por um signo que abre e pelo signo que está fechando. Então, em geral, ela vai expressar o lado sombra do signo interceptado, podendo buscar externamente relações muito intensas e que venham a suprir essa necessidade de se encontrar, aquilo que a gente falou lá, né? Aí tem alguns signos que isso vai ser bem mais problemático, né? Porque a pessoa vai estar buscando realmente a segurança no outro. Mas, assim, ela precisa aprender a desenvolver ali, a partir do signo que abre, essa segurança nela mesma.
né? Tende a não gostar daqueles que expressam a iniciativa desse signo interceptado, porque ali percebe uma energia que em si está oculta, bloqueada, exigindo primeiro a formulação adequada do signo que está na cúspide e do signo que fecha essa casa. Vamos então ver num exemplo como que isso funciona, né? Essa interceptação, quando a pessoa tem esse bloqueio em uma casa que já é bastante oculta, que já é bastante profunda, né? Se eu tenho essa casa fechadinha com um signo inteiro ali dentro, como que isso funciona? Bom, peguei aqui um mapa que ele tem a casa 8 abrindo em Capricórnio e ela fecha em Peixes. Aqui não tá aparecendo bem, tá bem rentezinho aqui, mas já tá fechando em Peixes. Então eu tenho Aquário aqui dentro dessa casa, todo internalizado dentro dessa casa 8. Quando eu tenho Aquário dentro da 8, lembra que eu comentei com vocês que a pessoa guarda para si a originalidade, a profundidade, né? Ela está internalizando esses assuntos, ela está ocultando esse lado dela, o dinamismo, o que é inusitado, o que é diferente, o quanto ela é diversa do todo, né? Todos nós temos a nossa diversidade. E aí ela oculta tudo isso. E aí a gente vê aqui, ó, que ela vai ter que lidar com Capricórnio. Então a gente vai ter que entender quais são as estruturas que ela está agarrada aqui, as bases, as tradições, as estruturas, as solidificações que ela está agarrada nisso e limitando toda essa originalidade dela. Às vezes, como a gente está falando de casa 8 e de processos emocionais profundos, não foi exatamente ela, pode ter sido a família, por exemplo. Nasceu em um contexto familiar muito tradicionalista, muito apegado às tradições, às regras e tal, e essa pessoa não teve espaço de ser ela mesma, né? De se soltar, de ser original. Ela não teve espaço para isso, né? Então ela vai ter que quebrar essas estruturas aqui de Capricórnio, entender o que ela tá tão agarrada nessas estruturas para ela conseguir acessar essa originalidade dela. E aí, acessando essa originalidade dela, ela vai perceber que ela passa, né, e consegue caminhar para Peixes, ou seja, ela consegue expandir, ela consegue perceber que é muito mais, que essa estrutura aqui de Capricórnio precisa ter um propósito maior, né? Regras não podem ser regras por regras, né? Precisa haver alguma coisa maior, uma conexão com o todo, uma visão mais holística, né? Se essas regras aqui que ela tá pegada, por exemplo, se fosse alguma coisa assim, uma limitação por uma visão muito tradicionalista, aqui ela percebe que, olha, existem diversas pessoas, existem diversas formas de ser, tá tudo bem eu ser do jeito que eu sou, tá tudo bem o outro também ser diferente, né? A gente não precisa ser todo mundo igual. Ela tem um processo aí de quebrar estruturas mais tradicionais, estruturas mais muito enraizadas e muito que solidificam muito, né? Que seguram muito, limitam muito a expressão dela, para ela conseguir se soltar e ser ela mesma. E aí entender essas questões que ficaram bloqueadas ali. Aí ela consegue lidar bem com esse arquétipo de Aquário. Como a gente falou ali na partezinha de comentando sobre a interceptação, é comum que a pessoa não goste de quem tem o signo, né? Que a gente tem interceptado. Então, é bem comum que ela passe um bom tempo brigando com muitos aquarianos, chamando de irresponsável, imaturo, que, nossa, vai virar uma bagunça, né? Essa ideia que as pessoas têm de, nossa, se deixar certas coisas vai virar uma bagunça, se deixar a família lá casar, né, o homossexual casar, todo mundo vai virar homossexual da noite pro dia. Essas ideias, assim, que a pessoa cria em cima de uma coisa que ela não embasou, que ela tá só querendo repelir, né, que tá só ali trazendo olha, não quero isso, não quero lidar, então faz de conta que é um problemão gigantesco e deixa a pessoa de lá. Então, ela vai precisar lidar com isso. Por que tá com essa recusa tão grande, né? Do que é diferente, do que foge do seu comum, né? Essa ideia de que existe um correto e errado. Então, ela vai ter que romper com muitas coisas. Então, percebam que aqui eu trouxe um exemplo já bem drástico, né? Que é o Aquário ali, dentro da 8.
Mas Áries interceptado também traria tantas reflexões quanto Touro e assim por diante. Essa casa aqui ela é muito profunda, mesmo sem a interceptação, ela já traz bastante reflexão. Mas com a interceptação você tem que dar uma olhadinha com mais atenção mesmo, né? Tem alguma coisinha ali para ser acessada que você precisa acessar, compreender com mais profundidade. Tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa o like aqui que nos ajuda muito. E vejo vocês na próxima aula. A gente vai falar sobre a casa 9. Até lá, um super beijo, até mais, tchau, tchau.